Oiê! Oi, pessoal. Eu tenho postado nesses últimos dias algumas frases e algumas maneiras bem práticas para a gente lidar ali com as crianças, para a gente conseguir se vincular de uma forma mais efetiva e para entrar no mundo da criança. Falando algumas frases que realmente elas conseguem entender e conseguem estruturar cognitivamente o que a gente está falando. Então, eu estou vindo aqui para falar um pouquinho sobre as técnicas e os fundamentos por trás dessas frases tão simples que a gente pode usar no nosso dia a dia, mas que envolvem diferentes partes do cérebro e que funcionam de uma forma muito efetiva dentro do aprendizado das crianças e da formação de crenças, de pensamentos automáticos e de tudo isso aí que a gente trabalha em terapia com os clientes. Eu sou a Raquel, sou psicóloga, trabalho na abordagem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, sou especialista em neurociências. E dentro da minha prática, eu tento integrar esses dois conhecimentos para a gente promover mudanças realmente na vida das pessoas. Então ali, né, com aquelas frases, a gente está trabalhando principalmente com a plasticidade neural dessas crianças. Como a gente faz isso, né? De uma forma intencional, a gente trabalha com a reestruturação cognitiva. No caso das crianças, eu nem falo reestruturação cognitiva, porque elas ainda estão em formação, elas ainda estão se reestruturando cognitivamente. O que eu digo que é sempre mais fácil a gente estruturar de uma forma saudável do que no futuro a gente reestruturar de uma forma saudável. Então, como é que a gente constrói isso, né? Então, o que é a plasticidade neural? A plasticidade neural nada mais é do que a nossa capacidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se modificar ao longo da vida. E isso acontece até o fim da vida. Óbvio que a gente tem janelas de oportunidades, na infância a gente tem essas janelas que é o potencial máximo, né, de se organizar, de construir essas experiências de uma forma saudável, de uma forma positiva. Então as experiências positivas geram essas redes, né, essas conexões de uma forma saudável. As nossas experiências negativas vão formando essas conexões e esses aprendizados e essas crenças disfuncionais. Então, com aquelas frases tão simples e que a gente consegue acessar de fato as crianças, a gente vai formando essa parte racional, né? Essa parte do pensar, dessa parte de como reagir aos acontecimentos. E aí é que entra essas diferentes partes do cérebro quando a gente utiliza essas frases tão simples aí com as crianças. Então, as partes que a gente envolve ali nessa atividade é o córtex pré-frontal, que ele está em plena formação, ainda não nasceu pronto e ainda vai se desenvolver ao longo da vida. Fica pronto ali por volta dos 24, 25 anos. Mas quando a gente trabalha com essas ferramentas, a gente consegue ativar ele de uma forma muito mais eficiente. A gente sabe que o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo raciocínio, pelo cálculo de risco, pelo planejamento. Então, quando a gente utiliza essas frases, que são ferramentas, a gente consegue ativar de uma maneira muito mais efetiva o córtex pré-frontal. E quando a gente ativa esse córtex pré-frontal de uma forma mais efetiva, a gente também diminui a ativação da amígdala. A amígdala, que é responsável pelo nosso sistema de luta e fuga, pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções mais primitivas. Então, quando a gente está com esse racional mais ativado, a gente consegue uma estabilização, uma regulação das nossas emoções. Outra parte do nosso cérebro que também é trabalhada com a reestruturação cognitiva é o nosso hipocampo, que é o responsável pelas nossas memórias de longo prazo, pelo nosso aprendizado. Então, quando a gente está trabalhando com as crianças com essas frases, a gente consegue que elas aprendam, que façam essas conexões neurais e esses aprendizados vão se consolidando. Então elas conseguem ter mais ferramentas, mais arcabouço para lidar com os desafios da vida de uma forma muito mais racional.
elas já aprendem desde cedo que há outras formas de se lidar com as situações, que há outras maneiras de se resolver os problemas, e esse aprendizado se consolida pelo resto da vida. Outra parte do nosso cérebro que também é ativada é o nosso estriado ventral, que é o nosso sistema de recompensa. Quando a gente fala aqui de recompensa, a gente está mais ligada à motivação. Lembra que eu falei um pouco sobre elogios, sobre reconhecimentos? Então, o modo como a gente ativa esse sistema faz toda a diferença, porque a gente não está ativando a recompensa através de elogios de uma característica física, de uma característica fixa. A gente está ativando os reconhecimentos através do processo. O processo que a criança está tendo para construir aquele aprendizado, do progresso que ela está tendo para construir essas habilidades. Então, diferentes partes do cérebro são ativadas aí quando a gente utiliza essas frases tão simples que a gente pode colocar aí no nosso dia a dia. Quando a gente fala de neurociências, parece coisas, nossa, a gente precisa estudar, a gente precisa, realmente, a gente precisa estudar muito, mas a gente pode adaptar isso para o nosso dia a dia, porque esse conhecimento, sem a gente conseguir adaptar para o nosso dia a dia, não faz o menor sentido. Então, vou continuar aí trazendo alguns conteúdos com frases, com atitudes bem práticas para que a gente consiga aí desenvolver uma mente de crescimento nas crianças, toda essa potencialidade que as crianças estão nesse momento, de maior plasticidade neural e que a gente pode ativar de uma maneira muito saudável e poderosa para que eles tenham mais saúde mental e que a gente não tenha que reestruturar cognitivamente essas crianças, futuramente. Um abraço!